Então tá, pessoal, bom dia então, bom dia a todos aí, tá? Pessoal, dando seguimento então às nossas leituras, tá? Eu tava vendo aqui as leituras já antigas, a gente já viu tudo, né? Que é São Bernardo, Bagagem, Feliz Ano Velho e as meninas, já foram, né? Aí, quem mais? Agora vamos dos intermediários. Caderno de Memórias Coloniais já foi, Ponciá Vicêncio já foi. O que tem de intermediário? A Falência Nova. Tem mais uma de intermediário aí. Não, esse sai. Deixa o quarto como está. E a gente acrescentou a falência. Então, hoje eu vou pegar Lisístrata e Chico, e aí fica nos faltando, então, Sofia de Mello e Machado, certo? É. Então, tá, não sei se chegaram a ler Lisístrata, pessoal. Comecei a ler, mano. Ó, é muito curtinha, pessoal, tá? Então, esse é o fator favorável, né? É curtinho demais, tá? É 50 páginas. Vou colocar aqui, melhor? Tá, deixa eu ver. Então, pessoal, olha só, primeiro detalhe, né? Com toda obra que está basicamente estreando na prova da URGS, é aquele cuidado que a gente tem que ter, né? Porque pode vir uma, duas questões. Uma é certa, mas uma segunda, muitas vezes, junto com outra, né? Outra leitura obrigatória, tá? Eu vou marcar aqui, Lisístrata. Lisístrata. Pessoal, outro detalhe, tá? A URGS, vocês sabem muito bem, que ela iniciou cobrando literatura estrangeira. A gente lê em língua portuguesa, mas a língua, o idioma oficial não era. Começou com Hamlet, certo? E agora a gente está com Lisístrata, original do grego, você sabe. A URGS nem em Hamlet deu uma recomendação de tradução. Então, tanto faz a peça que vocês pegarem, desde que ela esteja na íntegra, tá? Então, vocês têm aqui, vocês não têm uma recomendação de tradutor. E tem várias traduções, pessoal, muito boas, enfim, tá? Então, assim, ó, Lisístrata, os gregos, eles costumavam colocar muito nome, assim, para a função do personagem na peça. E a gente está vivendo a Guerra do Peloponeso, uma guerra de verdade lá, tá? E a Lisístrata, se a gente traduzir o nome dela, significa dissolve tropa, ou libera tropa. Aquela que tem o poder de terminar com uma guerra, certo? Então, o nome dela, pessoal, por vezes vocês vão achar a peça Lisístrata, mas tu abre lá e não está o nome dela Lisístrata, está como dissolve tropa, tem uma tradução que coloca libera tropa, tá? Mas, enfim, a URGS, pelo que ela fez com Hamlet, ela foi no mais tradicional, deve aparecer como Lisístrata, tá? Mas só se vocês olharem outros nomes, por exemplo, não... Lisístrata. É proparoxítona ali, tá? Tem um subtítulo, pessoal, tá? Que vocês sabem aqui, né? Ou a greve do sexo. Tá? 411 antes de Cristo. Então, você já tem aqui um detalhe importante, né, pessoal? Aquelas peças que vão durar. Aquelas peças que se tornam mais de 2000 anos, elas duram, elas são atemporais, certo? Então, esse é um fator importante aqui, né, quando a gente vai olhar para a peça Lisístrata, tá? A peça é muito simples, se a gente for pensar, né, aquela ideia assim, ó, tá tendo uma guerra e a Lisístrata tem uma ideia para acabar com a guerra, fazer exatamente uma greve de sexo, certo? Como é uma comédia, e aí tem que abrir o olho, é uma comédia, tende sempre a terminar tudo ok, tudo, né, resolvido, como vai acontecer, certo? Então, já sabem de antemão que este plano por parte das Lisístrata e que as outras mulheres abraçam, claro que no momento que elas vão abraçando, elas também vão fazendo aqueles lados todos de peripécias, de cenas muito engraçadas, né? Porque aquela coisa, como é que eu vou viver sem sexo? Aquela coisa toda que vai forçar ali a questão do riso, tá? Mas tudo depois, pessoal, fica ok, tudo se resolve, tá? Vocês estão vendo ali, ó, que no teatro antigo, pessoal, tinha a tragédia e tinha a comédia, a gente sabe disso, tá? Primeiro veio a tragédia, e depois de uns 50 anos é que surge a comédia. E aí a comédia, claro, né, vinha aquela coisa assim, como se fosse uma espécie de preliminar. Primeiro é para rir, situações engraçadas, sérias também, mas que eu soltasse o riso. E depois vinha aquelas que eles achavam que eram mais edificantes,
certo? Quem leu Hamlet vai se lembrar, né? Uma peça, uma tragédia ali, tá? E agora a URGS mudou, a URGS pediu uma comédia. Então esse é o primeiro detalhe aqui, pessoal, é uma comédia, tá? Uma comédia, tá? Então, claro, o que eu espero de uma comédia? Eu vou num show de humor, provocar o riso, certo? Não significa que eu vou rir, mas a intenção do autor é provocar o riso. Vocês sabem disso? Vocês fazem questões do Enem, que aparece efeito de humor, às vezes tu lê alguma coisinha, uma tirinha, tu não acha graça, mas tu tenta ali ver, né, o efeito de humor que o autor tentou tirar e extrair dali, tá? É uma comédia, pessoal, tá? Aqui é feita pelo Aristófanes, tá? Que foi um grande produtor de comédias. Pena que muitas e muitas e muitas se perderam, pessoal, tá? O local onde se passam as cenas aqui, não se esqueçam, né? É Atenas. Bom, o que eu marquei ali, tá? Marquei o seguinte, ó, pessoal. A comédia surge depois, ok, né? Atenas, ele começa a profissionalizar o teatro. Vocês já viram como é que é um teatro grego, por exemplo? Depois é óbvio, né? Depois se coloca a estrutura. Hoje a gente vai para um teatro, mas lembra a estrutura sempre do teatro grego, tá? Pega lá onde foi a Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo, tá? Eu sei que tem cadeiras estofadas, não é o concreto ali, é cadeira estofada, mas tem as galerias, aquela acústica projetada. Então ali era aberto, né, sujeito às intempéries, eles faziam de dia, aquela questão toda que os homens encenavam, uma acústica, usavam máscaras, o que permitia, então, eu interpretar vários outros personagens, tá? Então, eles tinham dois grandes eventos, como estão vendo ali, né, as grandes Dionísias e as Enéias. E aí era quase em cada estação, assim, né? E aí era campeonato, pessoal, um profissionalismo. Então, por isso que tinha, né, as peças cada vez melhores, porque há um profissionalismo. A gente sabe disso, né? Se pegar lá depois falar um pouco do Chico Buarque, a TV Record começa a implantar os festivais de música, começa a ter um profissionalismo, o pessoal pegando na construção de músicas, mesmo aquela música chiclé com conteúdo, mas para fazer a feição de festival, tá? Muito bem. Então, ali, vocês já viram aquelas máscaras gregas também, né? Enfim, os homens ali encenavam, tá, pessoal? E aí, então, nós temos um teatro grego, um teatro aqui de raiz, tá? Quanto ao Aristófanes, eu não sei se vão perguntar alguma coisa dele, tá? Mas, reparem, né? Ele escreveu 44 comédias, somente 11 sobraram. Então, tu imagina, né? Tu consegue, sei lá, 25% da tua obra sobra. O resto, tudo se perdeu com o tempo. Tem alguma coisinha aqui, a gente sabe que ele encenou essa peça, mas não tem mais o registro, tá? Então, assim, algumas sobraram ainda. Foi um autor premiado, ele se aproveita dessa liberdade, pessoal, para poder fazer, por exemplo, aqui, peças, comédias, que faziam sátiras, sabe? Eu quero criticar, sei lá, quero criticar lá algum grandão. Essa liberdade grega te dá essa possibilidade. Olha, é a arte tem essa capacidade de fazer essa crítica e tudo mais, tá? Então ele usa palavrões, críticas e tudo mais, porque te dá essa liberdade. Tá? A arte em liberdade. E ali, pessoal, tá? O pano de fundo é essa guerra do Peloponeso, certo? Durou muitos anos aqui, tanto é que a Lisístrata vai dizer, pô, eu em toda a minha vida eu nunca conheci, por exemplo, o que é uma paz. Eu nasci em conflito de guerra e nunca vi uma paz, tá? Então, pessoal, esse grito pacifista, deve aparecer essa palavra, esse termo, né, pacifista, porque é uma obra pacifista, uma obra que propõe o quê, pessoal? Em tempos de guerra, propõe paz. E uma inversão, porque se as mulheres eram basicamente passivas ali na sociedade grega, elas tomam agora a atividade, tá? Então, essa inversão aqui e de uma obra pacifista, onde tu joga toda aquela questão de guerra, de guerrilha, de morte, pro lado masculino, tá? Quem é que chegou a ler essa obra aqui? Chegaram a ler? Valeu o início. Tá valendo. Tem um livro chamado, né, de como falar dos livros que não lemos, que valoriza qualquer leitura, até de um resumo, certo? Pessoal, são muitos personagens, como vocês estão vendo, tá? Mas principais são poucos. Tu vai pegar a Lisístrata, ou como falei para vocês, aparece o nome lá, dissolve tropa, libera a tropa, tá? Qual? Tem uma análoga dela. A Cleonice, ou Calonice, ou Linda Vitória, ou Vencebela. Olha só ali já tem 4 traduções, 4 nomes diferentes. A Mirrina,
A Mirrina, claro que a Cleonice, pessoal, é aquela mulher que vai estar no recurso da ironia, do humor. Ela provoca o riso, tá? A Lisístrata é séria. Ela é quem propõe um jogo sério, tá? Agora, a Cleonice e a Mirrina são as mulheres do humor. A Mirrina, em outras, ela é vulverina, buquerina, o que lembra órgão sexual feminino, tá? Por quê? Porque ela vai ter uma cena que vai provocar o riso. E o marido dela, que surge depois, né? Que é o Sinésias, ele é chamado de Trepásio em algumas traduções, ou Penétrias em outras, porque tem a ver com a questão sexual, tá? E, pessoal, eu quero que vocês cuidem, tá? Tanto a Lisístrata quanto o duplo dela em Esparta. O duplo dela, como se fosse um clone dela, com o mesmo pensamento, é a Lampito, certo? Então, você tem duas mulheres aqui, uma que é onde estão acontecendo as cenas em Atenas, mas também essa ideia sendo levada para Esparta. E aí tu tem Lisístrata, tá? Lisístrata e a Lampito, que entram mais, pessoal, tá? Como a questão da seriedade. E aqui vocês têm a Cleonice e a Mirrina, no sentido mais do humor. Tá? Bom, tem o coro de velhos, né? Os homens ali que representam. Depois, quando está o tumulto, chamam um delegado, que é o comissário, é o próbulo, como aparece ali, certo? Então vamos ver como é que anda a cena, pessoal, porque tu pode assim, ó, dividir ela em 10 momentos e deu, tu tá com a peça na mão, não tem problema, tá? Primeiro detalhe, reparem ali. A rubrica diz, no primeiro plano, de um lado, a casa de Lisístrata e do outro, a Cleonice. Então, são vizinhas próximas aqui, tá? As duas. E reparem, ao fundo, a Acrópole. A Acrópole, pessoal, é aquele detalhe todo, né, que vocês estão vendo, que fica lá no lugar mais alto e onde se guardava o tesouro, onde se financia a guerra, tá ali. Então, elas estão próximas exatamente, né, dali da Acrópole, ao fundo da Acrópole, tá? Bom, a Lisístrata convocou todas as mulheres para passar o plano dela. Elas não sabem qual é o plano, mas ela chegou e disse: amanhã, todas aqui no horário, por favor. Tá? E aí, pessoal, pergunta se as mulheres vieram. Ela chega ali, né? E aí começa já o humor, porque ela chega ali, né? E quer saber onde é que estão as mulheres, tá? Então aqui, pessoal, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver ali. Mas reparem o diálogo. Ela diz assim, ó, pois é, se tivessem sido convidadas para uma festa de Baco, orgias, vinho, isso daqui estaria intransitável de mulheres e tamborins. Se fosse para farra, já estariam aqui. Agora, como eu disse que a coisa era séria, nenhuma apareceu até agora, só penso em bacanais. Só que aí surge a Cleonice. Vocês estão vendo, é a vizinha dela. A Cleonice diz assim, bom dia, Cleonice. E a Cleonice, bom dia, Lisístrata. Magnífico dia para uma bacanal. E aí a Lisístrata já fica indignada. Viu? Não falei? Né? Se fosse para isso, já estava aqui. Tá? Então, pessoal, rapidamente se inserem trechos ou, enfim, esses diálogos que vão provocar o riso. Tá? E aí, se vocês olharem, por exemplo, tem ali onde eu tirei um print, né? Tem uma empresa de teatro espanhola que fez Lisístrata. E aí, pessoal, bom, é um exagero em tudo quanto é cena, tá? Mas eles sabem provocar o riso ali, tá? Reparem, o que diz a Lisístrata? Eu me envergonho de ser mulher. Sou obrigada a dar razão aos homens quando nos tratam como objetos boas apenas para os prazeres do leito. Então, ela fica muito indignada ali, tá? Por quê, pessoal? Porque ela está aqui numa questão de seriedade, certo? Ela tem um plano para ter a paz na Grécia ali. E qual é esse plano? A questão sexual. Mas reparem que, num primeiro momento, ela já diz, né? Se fosse isso aqui para orgia, sexo, isso aqui já estava lotado. E a Cleonice vem e fala exatamente isso. Ela diz, a gente está perdida, né? Bom, aí o que acontece, né? A Cleonice diz assim, calma, Lizinha. E aí a gente vai ter um pouco do mundo, o que é o mundo feminino nessa época em Atenas. Repare, você sabe como é difícil para as donas de casa se livrarem dos compromissos domésticos. Uma tem que ir ao mercado, outra leva o filho à academia, uma terceira luta com a escrava preguiçosa que às 6 da manhã ainda não levantou, sem falar no tempo que se perde limpando o traseiro irresponsável das crianças. Mas se vocês olharem ali, basicamente são os trabalhos domésticos, tá?
Muito bem. E aí, a Cleonice está ali, né? Mas o que tu quer, Exista? Que plano é esse e tudo mais? É um plano sério. Eu quero limpar esta guerra daqui. Não, mas o que é? E claro que a Cleonice tira a Lisístrata para boba, assim, nós mulheres. Onde é que a gente vai fazer isso aí? Como, né? Reparem, ó. Pobre Lisístrata, se você pensa que pode salvar a pátria reunindo as mulheres numa praça, sagrada ingenuidade, tá? E a Lisístrata diz, não com o meu plano, reuniremos todas as mulheres da Grécia. Então, é importante saber, pessoal, quem é que é o cabeça do plano. É a Lisístrata, certo? Ela convocou as mulheres, mas ainda não explanou o plano, certo? Agora que a gente vai conhecer também, né? Claro que de antemão vocês já sabem, tá no subtítulo ali, né? A greve do sexo, tá? Bom, aí ela pergunta, mas como é que tu quer dominar, né, os homens e tudo mais, diz a Cleonice? Tu quer que a gente bata neles com as nossas sandálias douradas? Ou arranhando eles com as nossas unhas polidas? Ou sujando eles com os nossos cosméticos, né? Ou sufocando eles com as nossas túnicas transparentes? E o que ela cita ali, pessoal? Sandálias, túnicas, unhas, tá? Cosméticos. E a Lisístrata pega isso aí e diz, mas é exatamente com isso. Esses serão os nossos segredos, esses serão as nossas armadilhas a partir de agora, né? Serão exatamente essas as nossas armas, mas usadas normalmente, Cleonice. As túnicas provocantes, os perfumes tentadores, os cosméticos enganadores, o corpo todo assim tratado e entremostrado, o corpo todo assim tornado irresistível, tá? E aí, então, ela está dizendo, nós vamos sim, nós vamos usar exatamente aquilo que nós mulheres temos para usar. Vamos usar, sim, as nossas túnicas, sandálias, vamos provocar, certo? Provocar o homem no sentido sexual mesmo, como ela está dizendo, né? E olha só agora o duplo sentido, pessoal. A Lisístrata diz, ó, se fizerem o que eu digo, e como eu digo, nenhum guerreiro mais levantará a sua lança. A lança você sabe o que é, mas aí vai cair no duplo sentido. Aí a Cleonice, não. Aí a Lisístrata, olha só a rubrica, né? Olhar de simpática censura, assim, ó, tipo, querendo matar a Cleonice, né? Levantará sua lança contra outro guerreiro. Aí a Cleonice, sim, né? Então, reparem, pessoal, isso levado no palco e bem entrosado entre as duas atrizes ali, né? Claro que vai provocar o riso, por quê? Porque tu provoca o quê, pessoal? Duplo sentido, tá? Marquem aqui, então, as questões de duplo sentido. Ambiguidade, dizem, tem uma pequena diferença de duplo sentido. Ambiguidade, dizem, quando tu não faz de propósito, não é proposital. Aconteceu, fiz numa redação, coloquei aqui uma ambiguidade e tal. O duplo sentido é aquilo que tu faz por querer. Tu está querendo explorar aquilo ali como uma arte, tá? Então, vocês têm o duplo sentido aqui, pessoal, tá? Bom, chega a Mirrina, estão vendo, né? Chega a Mirrina, e a Mirrina também vai levar adiante esse lado todo aqui, pessoal, que a gente chama, né, de humor, tá? O que mais? A Lisístrata, lá vem a Lampito. A Lampito, pessoal, tá? Ela vem de Esparta, mas ela é um duplo de Lisístrata. Ela não é protagonista como a Lisístrata, mas o que a Lisístrata mandar de seriedade, ela vai lá e faz em Esparta, tá? Ela não tem essas cenas mais de brincadeira de humor, ela é séria tal qual a Lisístrata. O humor, a ironia, o duplo sentido vem por parte da Cleonice e da Mirrina, tá? Bom, aí ela começa, né? A Lisístrata, vem cá, vocês não estão com saudade dos maridos de vocês? Quanto tempo faz que vocês não têm o marido e tudo mais, a presença na casa e tal? E aí a Cleonice diz, o meu eu não vejo há mais de 5 meses, tá? Pois é. Agora, o que a gente pode usar a nosso favor para limpar isso aí, para não ter mais uma guerra? É exatamente se abstendo sexualmente. Vamos nos abster sexualmente, tá? Reparem, mas se não cumprirão o prometido, se absterão completamente do que eu disser. Olhem bem, ela ainda não revelou. Se absterão do que eu disser, prometerão. E o que diz? Ó, prometemos. A Mirrina usa o nós, né? Prometemos. Nem que essa abstenção nos cause a morte. Elas não sabem ainda o que é. Tá? Mas repare que o autor já está provocando aquela questão toda do riso, tá? Que elas estão prometendo assim, não. Ó, nem que essa abstenção nos cause a morte, pode dizer. A gente promete.
Pois bem, vocês terão que se abster daquela pequena parte do homem que mais o classifica como tal. E aí, pessoal, na hora, as mulheres olham assim, ah, não, tô fora. Começam a virar as costas, sair, e aí, claro que a lisista fica apavorada, né? Assim, ué, por que viram as costas? Onde é que vocês vão? Onde eles estão todas pálidas, até algumas amarelas, mudaram todas de cor, estão chorando. E aí a Cleonice, pessoal, diz assim, ó, eu não resisto, que a guerra continue. Mas ficar sem sexo, não, que a guerra continue, tá? A Mirrina, vocês viram que a Mirrina falou, né? Prometemos nem que essa abstenção nos cause a morte. Porque ela diz agora, eu também, que continue a guerra. Quer dizer assim, já engole a promessa, né? Muito bem. Que a guerra continue, então, tá? Então, pessoal, de novo, né? Cuidado nessas explorações aqui da URGS. Ela não deve colocar um trecho em específico, tá? Mas deve falar sobre essas situações de peripécias que provocam o riso, o duplo sentido, né? Deixa eu marcar aqui, né? Provocar o riso. Bom, deixa eu ver ali, tá? Bom, o que vai acontecer? Qual é o plano, então, da lisista? Ela diz assim, ó, devemos apenas ficar em casa, vestidas e arrumadas o melhor que soubemos, de preferência usando uma túnica transparente que nos deixe quase nuas, mostrando nosso delta irresistivelmente depilado. Mas, quando os maridos apontarem para nós a agressiva insolência dos seus desejos, nós nos retiraremos. Qual é a ideia? Fica linda, provoca, na hora H, sai fora. Tá? Sai fora. E claro que as mulheres dizem, ai meu Deus do céu, mas como isso existe e tal, e começa aquele tumulto ali, certo? E aí, claro que tem as dúvidas. E se nos baterem? A gente vai negar o sexo. Ok, e se nos baterem? Cedam então, mas não se mexam. Não colaborem. Sejam cadáveres frios. Eles têm pouco prazer quando sentem que não correspondemos. Tá? Então, ó, tá aí. Enfim, e se eles pegarem, nos abandonarem, pegarem outras mulheres. E a lisista diz, olha, o problema de toda a batalha é também perder a batalha. Enfim, não vamos ter que jogar nisso aí, tá? Vamos ter que jogar. Se nos baterem, ficamos paradas. Enfim, tem que ter um plano. Porque assim, ela está sanando as dúvidas, né? Então começa isso aí. E aí, pessoal, não se esqueçam que depois que ela vai basicamente, né, explanar aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui melhor. Depois que ela explanar o plano ali dela, tá, enfim, tá? O que ela vai dizer, ó? E se os nossos maridos pegarem dinheiro lá na Acrópole, por exemplo, para gastarem com mulheres e tudo mais? Não. A gente já resolveu isso aí, já colocamos as mulheres para tomarem a Acrópole, fecharem as portas e não ter dinheiro nem para mulher, nem para financiar a guerra. Tá? Então, o plano pessoal dela é bem assim, encaixadinho, tá? Bem encaixadinho, certo? Então, aquela ideia, né, do plano, tá? Tira as dúvidas, certo? O que mais? E agora tem o juramento, porque ela tá aqui, ó. Ela não tá levando fé, não, né? Senão nós vamos fazer um juramento para isso aí, tá? Ainda hoje o tesouro ateniense estará em nossas mãos. Encarregamos disso às mulheres mais velhas. Enquanto discutimos aqui o nosso acordo, elas invadem a Acrópole a pretexto de oferecer sacrifício e expulsam de lá os poucos guardas. Então vão lá, mentem, tiram os guardas, fecham as portas da Acrópole e lá o tesouro está bem guardado a partir de agora. Tá? Ainda hoje o tesouro ateniense estará em nossas mãos ali, como ela está dizendo. Né? Bom, pessoal, vai ter esse juramento, tá? Esse juramento é aquela coisa assim, para não deixar rebarba. A partir de agora, é aquela questão, né, na crença dos deuses, na crença do destino, na crença de tudo. Ele tem um pouco envolvido dessa questão da cultura, né? Pô, tu tá jurando, tá prometendo seguir fielmente aquilo ali, tá? Não vai ter gente saindo fora ou roendo a corda, como a gente diz, ó. Faremos um juramento jônio. Colocamos no chão uma taça de argila negra, a enchemos até a borda com vinho da Tessália e juramos beber apenas água até o grande dia da paz. Por quê, pessoal? Porque se beber vinho, sabe como é que é? No vinho, você perde a razão e aí cai na tentação. Então, o que está acontecendo ali, né? Aquela questão toda aqui,
A Lisístrata, a pessoa está com um plano e não deixa ninguém sair de perto desse plano. Ela está aqui, ó. Ah, tem uma ponta aqui, ela corta. Tem uma dúvida aqui, ela sana, certo? Aí tá tudo ok, compreenderam? Agora a gente vai jurar junto, tá? Nós vamos jurar a partir de agora, certo? E aí, pessoal, no juramento tem humor, tem duplo sentido também, tem essas piadas, tá? Por quê? A Lisístrata diz, ó, eu vou fazer o juramento e vocês repetem, tá? Então, aquela coisa, o que diz a Lisístrata, né? Não deixarei que nenhum homem do mundo, marido, amante, tá? E a Cleonice vai lá e repete. E aí é o seguinte, né? A Cleonice, ela esquece, né, de dizer a palavra amigo, tá? Que estava no juramento. Então, assim, ó, eu não deixarei que nenhum homem do mundo, marido, amante, amigo, e aí a Cleonice vai lá e repete, eu não deixarei que nenhum do homem do mundo, né, marido, amante, não coloca amigo, tá? E aí a Lisístrata diz, só um pouquinho, tá faltando amigo, vamos lá, coloca, insere a palavra. E ela vai lá, isso já causa aquele, né, pessoal, humor, né, que ela não quer colocar na jogada o amigo, vai que eu queira transar com um amigo e tudo mais, né? Enfim, tá? E aí repare o que diz a rubrica. A contragosto, a Cleonice repete, o mesmo amigo, tá? Bom, se aproxime de mim, de membro em riste. Excitado, né? A Cleonice que vira o rosto distraída, assobiando alguma coisa, né? E a Cleonice já começa assim, ei, pode voltar, repete, tá? E aí, claro, né? Vai terminar esse juramento, pessoal, que elas fazem, mas o juramento, mesmo sendo algo sério aqui, a Cleonice, de novo, né? A Cleonice é responsável aqui pela parte do humor, pessoal, certo? Bom, juram todas, juramos. E aí o que acontece? Quando ela termina o juramento, começam os gritos lá na Acrópole, tá? E a Lampito diz, mas que gritos são esses? Significa que está vitoriosa a primeira parte do plano. As mulheres acabam de ocupar a Acrópole. Tudo perfeito. Juramento, juntou as mulheres ali, a Acrópole está tomada pelas mulheres, o dinheiro está com as mulheres, certo? O tesouro. Então, nesse primeiro momento, pessoal, tudo perfeito, tá? Reparem o que vai dizer a rubrica. Saem. A cena muda para a entrada da Acrópole. Pela direita entra lentamente o coro composto de velhos, carregam lenha nas costas e trazem fogareiros, tá? Porque estão indignados os homens, eles querem entrar na Acrópole e a Acrópole está fechada. Então o que eles fazem? Tentando fazer fumaça, fogo ali, para entrar fumaça e elas saírem dali sufocadas, mas as mulheres respondem com o quê? Com água. E aí vira aquela briga, pessoal, aquelas coisas de peripécia mesmo, tá? E aí, reparem, né? Todos juntos ali, ó. Os velhos começam a acender o fogo, entra o coro das mulheres, carregando vasos cheios de água, tá? E aí começam os homens a ofender mesmo, pessoal. Ofensa. E a Coriféia diz, mas por que tanta ofensa? E aí o Corifeu velho olha para eles assim, ó. Sabe o que vocês precisam? Uma boa vara no lombo, hein? Um bom pau nas costas, para que não se esqueça nunca mais que há uma grande diferença entre os ovos da fêmea e os ovos do macho. E aí, claro, né, pessoal, esses trechos vocês vão ter que cuidar, né? É claro que representa bem o que é a situação da época, né? Enfim, mas você tem que cuidar que a Orgulhos adora botar esses trechos, né? De diferenças, enfim. Tá ali, tá? Pessoal, o tumulto tá pegando. E aí entra o delegado. O delegado vem para tentar dar uma solução para o caso ali, tá? Porque ela passou dos limites, né? Bom, aí o delegado vem, ó, vamos arrumar tudo aqui, tudo mais. Vamos começar abrindo lá a Acrópole, não sei porque vocês fecharam, para que fecharam lá? E a Lisístrata já assume a voz, pessoal, na seriedade. Ela diz, olha, para dominar o tesouro. Onde está o tesouro? Está o poder. Sem dinheiro, não há guerra. Compreende que queremos a paz? Reparem que ela chega a ser muito, né, competente, isso compreende que queremos a paz. A gente não quer guerra, a gente quer a paz, certo? Tá, mas vocês, mulheres, dominarem dinheiro? Onde é que já se viu? Isso aí é coisa para homem. E aí a Lisístrata faz algo muito interessante, que ela diz como as mulheres elas dominam o lar, elas sabem comandar um lar financeiramente, o país seria apenas uma extensão do lar. Então não teria problema nenhum as mulheres dominarem ali também o orçamento de um país, tá? Reparem, ó, ainda não ficou claro, nós vamos administrar da maneira doméstica, feminina. E aí o comissário ri. Ah, tá. Comprando o quê? Cebola, batata para os pobres?
né? E aí sempre tem as partes irônicas ali, né, pessoal? E aí o comissário diz, não se esqueçam que esse tesouro é fundamental para a manutenção da guerra, porque a guerra está em movimento, para manter a guerra. E o que diz a Lisístrata? Pois é, o senhor delegado não entendeu. Vou explicar mais claro. Não gostamos de guerra. Nós, mulheres, não gostamos de guerra. Certo? Ela já tinha avisado isso, agora ela está só reiterando ali, tá? E aí, né, o comissário disse que ousadia. De onde veio essa ideia de se meter na guerra e na política, tá? E aí a Lisístrata vai falar aquilo que eu já tinha antecipado para vocês, pessoal. Ela diz, eu nunca vi uma paz completa em toda a minha vida. Desde que eu nasci, não diz a idade dela, né? Mas uma jovem ali, desde que eu nasci, é só guerra. Eu não vi paz. Eu nem sequer conheço o que é paz, tá? E aí, reparem, vimos suportando normalmente a tremenda estupidez das ações masculinas. As regras patriarcais aqui impõem que a mulher não deve abrir a boca. Pois bem, o que nós temos aqui agora? Essas mulheres transgredindo, certo? Passando, quebrando um pouco essas regras, enfim, patriarcais ali, e querendo tomar o poder e organizar para não ter mais, exatamente, pessoal, a guerra, tá? E reparem, né? Olha só o que diz a Lisístrata. As regras patriarcais impõem que as mulheres não devem abrir a boca. E sabe o que diz a Cleonice? Ela se mete, né? Diz assim, eu não calava, não. E falava sempre tudo que me vinha na cara do meu marido. E aí o comissário, o teu marido não te dava as bofetadas que você pedia? Então, reparem, né? A Cleonice só vem para dar o pitaco do humor ali. Tá? Ela aparece só para manter a cena com humor. Só para, de novo, pessoal, quando a gente está colocando um assunto sério, não cair em tragédia. A preocupação do autor qual é? Eu não quero tragédia. O meu gênero escolhido é comédia. Então lá vou eu insiro um diálogo que caio de novo para comédia, porque o assunto, você sabe, o assunto é extremamente sério, pessoal. É uma guerra, a gente vive guerra hoje em dia, né? Então, é uma obra pacifista, mas mesmo que tu trate de assuntos sérios, o autor está sempre pensando, eu estou fazendo uma comédia. Eu não posso esquecer, eu estou fazendo uma comédia. Eu tenho que sempre pincelar, promover o riso, tá? Bom, aí, pessoal, começa, tá? E o que vocês esperam desse plano, biriri, bororó, né? E a desista diz, ó, até que não consigam mais esconder a rigidez das próprias ânsias. Ou seja, que o homem fique sempre excitado. Pois até nisso Afrodite, deusa da beleza e do amor, nos fez mais delicadas. O nosso desejo, ele é oculto e imperceptível. O dos homens é público e notório. E essa pequena diferença, que não chega a um palmo, nós usaremos para a paz da Grécia. Repare que ela usa metáforas ali para conversar com o delegado expondo o plano dela, certo? Então, a greve de sexo, tá? Pessoal, problemas que a Lisístrata não tinha percebido antes. Todas fizeram juramento? Todas, tá? O que vai acontecer? As mulheres começam a arranjar desculpa para vazar, para desertar. Aí tem uma primeira mulher que diz assim, Lisístrata, eu preciso voltar para casa, que eu me lembrei que eu deixei lá a minha lã milésia, e essa altura deve estar sendo comida pelas traças. Não, 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 tu não vai sair agora, rale-se a lã. Tá? Aí vem uma segunda mulher, eu juro pela deusa da luz do alvorecer, no instante em que eu tiver protegido o meu linho, eu volto para cá como um raio, também não deixei meu linho lá. E ele, não, 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 vamos sair daqui, por favor. Aí vem uma terceira mulher, eu estou sentindo as dores horríveis do parto. Repare, ontem ela não estava grávida. Agora ela está com um barrigão aqui, ela botou um elmo escondido, né? E botou aqui, Lisístrata, eu vou parir aqui mesmo e tudo mais. Assim, mas só um pouquinho, ontem tu não estava grávida, ela vai lá dar um soco, bate no elmo, mas é sem vergonha mesmo e tudo mais. Enfim, as mulheres estão querendo desertar, tá? Estão caindo em tentação, pessoal. E aí, qual é o recurso que ela vai falar agora, né? Bom, fui ao oráculo, o oráculo deixou o seguinte para nós, ó. Se as pombinhas, as mulheres ficarem todas juntas, fugindo a pombos e a empombados falos, os seus males ficarão logo menores e as coisas de amor depois serão maiores. Tudo meio duplo sentido, né? Mas se a discórdia dividir as pombas e elas voarem sozinhas do templo sagrado, ou houver deserção, serão devoradas pelas forças brutas. Congregadas, juntas serão respeitadas, dissolvidas, desunidas, serão dissolutas, tá? E aí, junta de novo todo mundo. Estão vendo, né, que
Pessoal, não é só um plano. É o plano, as dúvidas sanadas, faz o juramento. Ainda tem a questão de algumas querendo desertar, ela vai lá, já coloca lá as passagens do oráculo, enfim, está tentando sempre unir. Ela quer o plano dela que fique correto até o final, tá? Aí, pessoal, essa cena aqui também, quem já deu, né? Ela é muito, assim, engraçada numa peça que eu vi, tá? Reparem, né? A lesista sai correndo da Acrópole. Ela diz assim, depressa, um guerreiro se aproxima. Parece a proa de um barco apontando para cá. Vem aceso, afogueado pelas chamas de Eros bendito. Ele vem extremamente excitado. E nas peças, eles chegam a colocar quase assim um cabo de vassoura, pessoal, né? Para ficar assim, aquela questão hiperbólica, assim, exagerada, né? Os caras curvados para frente, assim, sabe? Então, claro, tudo para provocar o humor. Os caras não estão mais conseguindo. Eles dizem, olha, surgiu uma nova arma neles, né? Aí o que acontece? A Mirrina chega e diz, eu sei quem é o meu marido. Tá? É o meu marido que está vindo, é o Sinésias. É o pai do meu filho, está vindo com o meu filho também. E o cara vem fazer uma chantagem, tá? Uma chantagem emocional agora com a Mirrina. Só que a Lisistra pega a Mirrina e diz, Mirrina, olha só, tua tarefa é inflamá-lo, torturá-lo, atormentá-lo. E a Mirrina, mas mais do que ele já está, mais, tá? Seduções, carícias, provocações de toda espécie, tudo. E no final, tchau, nega, tá? Nega, sai fora, sai de perto, tá? Faça tudo com ele, exceto o que está proibido pelo nosso juramento, tá? E aí, pessoal, repare, né? Sinésias entra seguido de um escravo que carrega um menino, que é o filho dele. Sinésias está em estado de extrema excitação sexual, tá? E aí chega a Lisístrata, começa a comentar e tudo mais, enfim. O que tu quer? Quer dizer, eu quero falar com a minha esposa. A casa está virada de uma michórnia lá, está tudo virado nos ares, enfim, eu quero falar com ela. Aí a Lisístrata chama a Mirrina. Quando vem a Mirrina, olha o que fala os Sinésias, né? Ah, ela ficou mais jovem, mais bonita. Assim, tá louco, né? Que tá louco para ter uma questão sexual. A mulher ficou mais bonita, ficou mais bela, mais jovem, né? Enche de elogios ali ela, tá? Muito bem. E o Sinésias diz para ela assim, Mirrina, nossa casa está irreconhecível. Sujeira, desarrumação, uma tristeza. E Afrodite, amor, sexo, né? Cujos mistérios você já não celebra comigo. Vem, Mirrina, volta para casa, eu peço. E ela diz, de jeito algum. Até que um tratado sensato ponha fim à guerra, eu não volto. Então, ela está ali, ó, mantendo, né, o juramento, pessoal, tá? Mantendo o juramento, tá? Só que ele começa, mas vamos, Mirrina, por favor, vamos aqui, tu tá tão linda, maravilhosa, vamos fazer o sexo aqui e tudo mais, vamos celebrar Afrodite aqui. Ela diz assim, na frente do nosso filho, tu não tem vergonha nessa tua cara, né? Diz, não. Aí ele manda lá o escravo dele levar o guri, tá? Agora estamos sozinhos. No chão? Tá, mas pode ser em qualquer lugar. Não, calma que eu vou lá buscar uma esteira. Ela vai lá, pessoal. Ela começa a fazer o que agora? A provocação, né? Ela vai lá, traz uma esteira. Pronto, uma esteira. Te deita que eu vou tirar a minha roupa. Vira para lá. E ele já está assim, mas só a esteira, falta o travesseiro. Mas não precisa o travesseiro. Não, precisa sim. Tu pode não querer, mas eu quero. E lá vai ela, entra, tá? Volta, tá? E a Mirrina diz assim, ó, não tem cobertor. Mas não precisa cobertor, não interessa. Vai lá e vai buscar o cobertor, pessoal, tá? E o Sinésia diz assim, essa mulher vai me matar de tamanho tesão, eu vou explodir de tesão, tá? E ela vem, pessoal, tá, vamos, chega, não tem mais nada, chega. Assim, amor, ó, antes de dormir comigo, trata de voltar primeiro pela paz. Está bem? E ela sai correndo, tá? Faz aquilo que a Lisístrata pediu para fazer, tá? Então entendam, pessoal, ó, Cleonice e Mirrina estão para o lado do humor. Estão sendo fiéis a Lisístrata. A gente não pode negar isso. Mas elas que provocam humor, tá? Se a gente tirar várias cenas daqui, vocês vão ver o livro se torna até bem sério, tá? Se a gente pegar só as partes de Lisístrata, Lampito, é um livro que se torna sério, como eu falei, porque o assunto é um assunto importante, tá? Bom, aí o Sinésias olha para o membro dele e diz, pobre criança, só ela poderia te alimentar com teu carinho, tá? E aí, repare, entra um arauto espartano, o arauto é aquele que dá as mensagens. Está visivelmente nas mesmas condições de Sinésias, tá? E aí o arauto, o pessoal traga proposta de paz. A coisa está acontecendo,
tá? A coisa está acontecendo. Trago proposta de paz. E aí o magistrado diz, né? Olha, essa epidemia também está devastando os nossos, certo? Está todo mundo encurvado, todo mundo com uma nova arma, né? Enfim, quem é que levou isso aí para Esparta? E aí o arauto diz Alampito. Alampito instigou todas as mulheres a escorraçarem os homens do leito conjugal depois de excitá-los até a loucura. É o duplo da Lisístrata. Igualzinho, igualzinho, tá? Só que em Esparta, não em Atenas. E aí o embaixador diz, devemos assinar a paz de qualquer forma, com condições, sem condições, mas já, olhem a nossa condição. Reparem a brincadeira com a palavra condição agora, pessoal, tá? Olha só o que ele diz, né? Devemos assinar a paz de qualquer forma, com condições, sem condições, mas já. Olhem a nossa condição. Então, a brincadeira com a palavra também, tá? Bom, a Lisístrata diz, a tarefa é bem fácil, desde que os homens não procurem resolver o problema entre eles mesmos, sem o natural auxílio feminino. Se o fizerem, eu serei informada de imediato e a paz será suspensa para sofrimento dos homens masculinos. Vigiem, pois, e não permitam nenhum desvio da linha que traçamos. Tragam a paz. E agora o que ela faz para provocar? Vem um guindaste, que era coisa comum, né, aquele guindaste para usar o famoso Deus ex machina, que era um recurso fantástico, né? Vem o Deus Apolo, agora passa com o carro do sol e recolhe a pessoa, sabe? Eles tinham que para fazer algum jeito de trazer o que eles acreditavam na época, né? Pô, se existe o Deus Apolo, o Deus do Sol, ele não pode aparecer numa peça de teatro? Pode, mas qual é o recurso que eu vou usar, certo? Tem gigante, qual é o recurso que vai ter que usar? Tem filme, a gente fica, como é que a gente vai fazer isso, né? Eles usavam uma máquina, um guindaste, né? E aí esse guindaste está chegando, está suspendendo uma mulher jovem e nua. E ela é a paz, ela representa a paz, tá? Claro, o que faz a Lisístrata? Usa para provocar os caras, certo? Ó, vocês vão estar na máxima tentação agora e vocês vão ter que, basicamente, né, enfim, assinar esse tratado de paz, tá? Ó, tragam a paz, a bela e tranquila sonhadora paz. A deusa, na forma de uma linda jovem nua, entra trazida por um guindaste, tá? Só que é o seguinte, pessoal, olha o duplo sentido. Eles olham para essa mulher nua, olham para ela e dizem, eu não quero outra coisa que não a paz. E ficam fazendo isso aí, né? Enfim, e partes do corpo dela são colocadas como se fossem regiões ali, né? E a partir de agora eles querem manter a paz. Ó, então a gente vai manter a paz, mas a gente quer ficar com aquela região ali. Ó, eu quero ficar com aquela região ali. E claro que tudo é duplo sentido, tá? Histórico ali, pelo mapa geográfico e também sexual, certo? Ó, eu também, diz o embaixador espartano, eu não desejo outra coisa senão viver no seio da paz. E ele olha para a paz. Outro embaixador ali, né? Nada, apenas uma coisa, queremos usar como bem entendermos o nosso bastião. Olha para o traseiro da paz, tá? E aí, pessoal, é assinado o Tratado de Paz, como você sabe, é uma comédia, tudo se acerta, tá? Agora, vão e se purifiquem para entrar na Acrópole, onde as mulheres estão esperando vocês para a ceia, tá? Vocês estão agora com a entrada liberada lá na Acrópole, certo? Aí, enfim, né? Ó, segundo o magistrado diz, ó, deixem um caminho livre para os espartanos, eles enviam na festa da paz. E aí, pessoal, chega a Lisístrata agora. Como é que termina? Ó? Entrando vestida com uma toga maravilhosa. E agora basta. Partam todos, que eu também tenho direito ao meu descanso. Risos alegres, palmas, concordância. A comemoração pública terminou. Que cada um agora aproveite bem o seu prazer particular, não mais público, particular agora. Cada homem recolha sua mulher e volte para casa. Mas atenção, os espartanos recolham as suas mulheres, os atenienses, as deles. Cada um deve se contentar com o que tem. Que ninguém se engane de propósito trocando sua mulher por outra mulher, pois pode começar uma nova guerra. E aí, como se eu dissesse, ó, eu tenho agora a solução para a paz sempre, tá? Saíram fora do eixo? Greve de sexo. E ali, pessoal, risos, palmas, alegria, todos saem. Agora, atenção. Tem algumas versões que não trazem este final. Termina assim. Tem pelo menos duas versões que trazem este final. Tá? Estou acrescentando. Lisístrata fica só. Música. Vem entrando o seu marido, um belo guerreiro. Ele fica estático a certa distância dela. Duas figuras lindas. Quase que imperceptivelmente ela faz um gesto. Como se ela dissesse, né?
Tipo, tira toda a paramentação militar, quase imperceptivelmente, né? Ele entende, tira as armas, o escudo, toda a paramentação militar. Estende as mãos, ela avança, se ajoelha, beija em mãos em submissão. A sugestão sexual fica mais audaciosa enquanto a luz desce. Então, ela se ajoelha, beija as mãos dele em submissão, só que aí começa a ter já aquela questão de sugestão sexual. E aí fecha-se a peça, tá? Pessoal, eu botei ali, né, como comédia atemporal, aquela que tende a não envelhecer pelos temas colocados, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a guerra, a gente vive tempos de guerra, preconceito, sexo, a política, machismo, desigualdade social, democracia. Nós temos 500 mil coisas para abordar ali, tá? As mulheres ali, né, mas com destaque as mulheres de Atenas e de Esparta, a cena se passa em Atenas, tá? Mas a Lampito representa Esparta. É uma obra pacifista, que quer a paz, a líder é a Lisístrata, tá? Representa a sociedade do seu tempo, se a gente for ver, né? Enfim, quando diz assim, as regras patriarcais nos impõem, né? Que impõem que as mulheres calem a boca, certo? O que mais? Inversão, as mulheres tomam a Acrópole, ditam o que deve ser seguido, tá? Inclusive, né, depois tem até um trecho que a Lisístrata fala, não, mas a partir de agora a gente vai fazer assim, limpar a cidade assim, tirar esses aqui e tal, né? No sentido de botar mais harmonia, mais equilíbrio ali para a cidade, tá? E, pessoal, essa peça ela foi encenada mais adiante, tá? Pelo Augusto Boal. E o Chico Buarque e o Augusto Boal fizeram uma música chamada Mulheres de Atenas. Vocês acrescentem essa música aí, tá? Mulheres de Atenas, porque tu lê a letra da música e tu sabe de onde é que ele tirou tudo. De dentro de Lisístrata, porque é uma música para a peça Lisístrata. Então, eles leram a peça, por óbvio, e, né, fazem a música exatamente baseado nisso, tá? Ela é curta, não deve ter, pessoal, problemas ali, tá? Nesse sentido. Ouviram já o... Oi? Ouviram já... Ouviram já, pessoal, o álbum do Chico? Tá? Tem que estar no HD de vocês aí, tá? Está hoje com 78 anos, certo? Ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, não Aurélio Buarque. Sérgio Buarque de Holanda, como vocês estão vendo ali, ele fez um livro canônico, o pessoal de história, que é o Raízes do Brasil. Ele esteve no Rio de Janeiro, comandando a Semana de Arte Moderna pelo Rio de Janeiro, não foi para São Paulo, tá? Foi casado com a Maria Amélia Cesar Alvim, pianista intelectual. E o que eu quero dizer para vocês é que quando o Chico Buarque nasce, ele nasce num ambiente, pessoal, tá? De uma classe média alta, financeiramente, e extremamente intelectualizado, tá? Aí, só para ter uma ideia, com 9 anos, o professor lá, o Sérgio Buarque, ele foi para a Itália. O Chico tinha 9 anos. O Chico vai estudar numa escola na Itália americana. Então, entenda, né? O Chico já com essa questão de saber língua portuguesa, estando na Itália, sabendo italiano numa escola americana, tá? Então, a gente está falando assim, pessoal, de um nível intelectual desde cedo já do Chico Buarque ali, tá? E aí depois, é claro que eles voltam para o Brasil, né? Enfim, em 63 ele entra na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Só que é o seguinte, é aquele que está em 63 entrando, em 64 já está com seu violão entrando em bares, com o apelido Carioca, e em 65, pessoal, ele entra naquele primeiro festival cedendo músicas para o Geraldo Vandré, e depois no festival seguinte, em 66, ele ganhou o primeiro lugar dividido. Então a ascensão dele é muito rápida, tá? Caetano Veloso, ascensão muito rápida. Elis Regina, ascensão meteórica. Chico, meteórico. Gilberto Gil, meteórico. Foi uma geração que explodiu tudo ao mesmo tempo de uma forma muito meteórica. Roberto Carlos é dessa geração também, meteórico. Erasmo Carlos, que faleceu esse ano, meteórico. Então, pessoal, o sucesso assim veio muito rápido para essa geração aqui, tá? Embaixo tem o João Gilberto. Já ouviram o João Gilberto, né? O João Gilberto, ícone da bossa nova, tá? Então, assim, claro que tinha uma diferença na voz desses.
aqui, como por exemplo, que cantavam mais samba e bossa nova, eles não faziam aqueles rasgos gigantes de voz, potência. Pega ali e compara com a época, por exemplo, será um Frank Sinatra, né, cantando New York, tem aquela potência, aquele vozeirão, compara com o pessoal da bossa nova, tu acaba nem sabendo se eles têm potência vocal ou não, porque as músicas não precisam disso, tá? Basta cantar afinado e tudo mais, certo? E o Chico Buarque, então, tocava violão, compunha e cantava. E o sonho dele era exatamente, né, compor como o Vinícius de Moraes, tocar como o João Gilberto, né? Desculpa, tocar como o Tom Jobim e cantar como o João Gilberto. Ele tinha essa ideia, tá? No primeiro momento ele não gostava muito, assim, da voz dele e tal, mas foi entrando, se aventurando, o pessoal foi ganhando gosto, tá? Chico Buarque, então, é um dos ícones aí da nossa música popular brasileira até hoje, né? Uma obra, assim, gigante. Pessoal, a URGS, não sei se vocês vão conseguir ver essa questão aí, tá? A URGS, com um pouco de delay, nos apresentou o que ela pensa sobre canção popular. Porque, assim, ó, os vestibulares, pessoal, do Brasil estão cobrando álbuns, tá? Por exemplo, a Unicamp, ela fez uma aula aberta com os Racionais MCs. Conseguiu levar os Racionais lá, eles deram uma palestra, perguntas e tudo mais, porque o álbum Sobrevivendo no Inferno estava sendo cobrado, tá? A URGS ficou para trás? Não, a URGS já é o terceiro álbum, pessoal. Ela começou com Tropicária, começou depois, trocou para Elise Tom, e agora é o terceiro álbum, tá? Todos desses anos 60, 70, ela nunca avançou, tá? 68, depois Elise 74, agora voltou para 71. Oi? É um álbum obrigatório também. Mas é uma leitura obrigatória, não deixa de ser. Não álbum. Não, mas está tudo inserido, tá? Só que é o seguinte, pessoal, ela nunca nos disse o porquê, qual é o motivo, qual é a ideia. E aí, em 2018, quando já estava no segundo álbum, ela fez uma questão com delay, como se ela estivesse explicando para nós, público, qual é a ideia, tá? Reparem, até botei ele já, ó. Sobre o gênero canção popular brasileira, agora olha como é que ela colocou. Conforme o ensino proposto nas leituras obrigatórias do concurso vestibular. Como se ela dissesse agora para vocês, ó, pessoal, essa é a minha intenção. Verdadeiro ou falso? A letra da canção só pode ser analisada em sua complexidade se aproximar da poesia clássica. Para eu entender uma música popular, eu tenho que aproximar da poesia clássica? Claro que não, tá? Claro que não. Outra coisa, a melodia é aspecto acessório. Pessoal, quando a gente fala de canção, a gente está falando do quê, né? Letra mais instrumental. Porque se eu tirar a letra, fica só instrumental, certo? Se eu tirar o instrumental, fica um poema. E aí o poema só precisa da voz. Então a canção é a união desse extrato sonoro com a letra, certo? Reparem a segunda, a canção assemelhada ao teatro. E se eu pergunto para vocês, pessoal, o que a canção tem a ver com teatro? No primeiro momento a gente pode até... Mas o que acontece? Olha só que legal. É gênero de performance. Porque tu vai num show, tu vê a banda tocando, enfim, o artista cantando, é performance. Tu vai num teatro, é performance de palco, tá? O que diferencia de outros gêneros, como romance ou conto, que eu posso estar sentado no meu quarto lendo. Não é performance, tá? A canção define-se pela articulação entre letra, melodia, harmonia e acompanhamento rítmico, sendo a indissociabilidade entre texto e música uma das potências do gênero. Claro, a potência do gênero é letra instrumental. A canção na experiência brasileira tem papel fundamental na formação das sensibilidades, visto que é um gênero com circulação tanto em ambientes letrados como não letrados. E é verdade, pessoal, acho que antes de nós aprendermos a ler e escrever, eu acho que a música já está na nossa vida, tá? Lembra que tem gente que diz assim, ó, pô, eu não vejo novela nenhuma, mas conheço todas as músicas que estão na novela, porque é aquela coisa, né, que vai penetrando. Alfabetização. Então, o que a URGS está nos dizendo aqui, né, pessoal? Cuidar o extrato sonoro, e eu vou dizer para vocês, veio todo o disco da Tropicália, tá? E apenas em uma afirmativa de 7 perguntas que teve ao total, uma afirmativa de uma questão apareceu assim, ó. Na abertura da música Mamãe Coragem, ouvem-se barulho de sirene e tudo mais. Só. Porque era experimental, Tropicália era experimental, tinha buzina, tinha berimbau, buzina de bicicleta, certo? Aquela coisa toda de misturar. Veio depois Elise Tom, que era aquela toada meio bossa nova, não pediram absolutamente nada. Veio o primeiro ano de construção, não pediram absolutamente nada. E também não tem
muito para ter, pessoal, porque não tem uma instrumentação que seja algo assim, meu Deus, experimental. Não tem, tá? Mas já fiquem atentos quanto a isso. Bom, vamos começar pelo começo, pessoal, tá? 65. E é importante vocês saberem que quando a gente fala do Chico Buarque, e falar de músicas dele que contestam o período ditatorial é uma obviedade, porque ele surge forte em 65. A gente já está 1 ano de ditadura. Ele nasce em plena ditadura, certo? Musicalmente, ele nasce em plena ditadura. Ele nasce em não contexto de liberdade. Então, reparem, nesse primeiro festival de música popular da TV Excelsior, tá? Quem é que ganha? Pô, uma daqui que, se a gente for um pouquinho mais à frente, era a casa dela ali, a Elis Regina, do IAPI, tá? A Elis Regina, pessoal com 20 anos, chegando no Rio de Janeiro e botando banca, tá? Ganha, fatura o primeiro festival aqui de música popular, ganha um prêmio muito bom, um contrato milionário com a Rede Record para apresentar o Filho da Bossa. Ela chega lá com 4 discos que ela tinha, pessoal, tá? Que ela gravou rockinho, tipo um iê, né? Ela não odiava, mas ok, gravava, botava no estúdio e gravavam, né? 4 discos. Ela chega lá com 20 anos, ela vê primeiro como é que é o mercado, ela pergunta assim, quem é que é a top de linha aqui? Ah, a Nara Leão, a musa da Bossa Nova. Ela chega no show da Nara Leão e diz assim, esta vozinha de nada, né? Mas, meu Deus do céu, se eu não vou vingar aqui. E, pessoal, ela era tão confiante que ela chega, vai lá, bota a banca, ganha o concurso, fatura. Ela é assim, ó, no instalar de dedos, ela está como a maior cantora brasileira rica, tá? É impressionante a ascensão da Elis Regina, tá? Chico Buarque, ele compõe 2 músicas, uma é cantada pelo Geraldo Vandré, só que elas vão até um limite e param. Ele se apresenta em 65 mais como aquele que toca nos botecos, aquele carioca que toca nos botecos, mas já está entrando com as suas canções, pessoal, tá? Nesses festivais, que era uma vitrine gigantesca para quem era compositor ou cantor, tá? Primeiro problema dele com a censura. Surge com uma música chamada Tamandaré. Ele quer falar, pessoal, da desvalorização do dinheiro brasileiro. Até então não tínhamos censura prévia ainda, tá? Tu tem a censura? Tem, mas não é prévia. Ou seja, tu lançou uma coisa, tá liberado. Mas se alguém se sentir ofendido, vai lá, entra com os recursos cabíveis e aí se ferra, tá? Então ele montou Tamandaré, ele viu, né, que o Tamandaré ali, que era o patrono da Marinha, está estampado na nota de um cruzeiro da época. E ele fala sobre a desvalorização do dinheiro. Só que aí a Marinha entra com recurso e diz, ó, tá desvalorizando o nosso patrono e tudo mais. E essa música é proibida daí, tá? Então, antes de ele estourar muito no mercado, ele já estava sofrendo já essa questão da censura, tá? Bom, e aí, pessoal, vocês sabem, né? Ele entra com esse clássico da música popular brasileira chamado A Banda. Vocês já ouviram a música Banda, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. É um primeiro lugar dividido, certo? Mas é legal que nessa música, o Chico Buarque compôs para Nara Leão. E aí o que eu falei da vozinha da Nara Leão, né? Canta bem e tudo mais, mas era uma vozinha pequenininha. Porque assim, ó, a Nara Leão cantou e a banda, a orquestra, abafou a voz dela. E aí dão a solução, Chico, a solução é a seguinte, entra tu primeiro, canta ela com violão, é uma marchinha, né? E depois na segunda parte entra a Nara com a orquestra. E se por acaso a orquestra abafar a voz dela, por causa da acústica e tudo mais, não tem problema, tu já deu o recado. E é isso que acontece. Então o Chico Buarque, que não era no primeiro momento para, de certo modo, se apresentar, né? Acaba se apresentando também. E a música vira um sucesso, pessoal, tá? E aí na Itália explode essa música também. Vocês vão ver porque depois ele vai fazer o exílio dele na Itália. Já conhecia a Itália, sabia italiano, e a música explode. Ele vê como uma possibilidade. Gilberto Gil e Caetano viram Londres como um lugar para ir, né? O Geraldo Vandré foi para o Chile, porque viu um sistema socialista lá. Bom, pessoal, ele vai lançar o álbum primeiro, tá? Aquele da capa clássica, lembrados? Ele rindo e ele mais sério, tá? Capa clássica aquela, né? O primeiro disco dele em 66, tá? E em 67, mais um probleminha com a censura, porque ele lançou uma música chamada Ano Novo. E todo mundo via nessa música Ano Novo, qual a ideia? Cara, ele está falando da ditadura do presidente, reparem. O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É para cantar os hinos, hastear bandeiras
E eu, que sou um menino muito obediente, estava indiferente, logo me comovo para ficar contente porque é ano novo. E aí vem aquela coisa, ó, isso aí é metáfora o presidente. E aí a música, então, ela é proibida de execução nas rádios, tá? Então, pessoal, entendam, né? Mal ele entra no embalo das músicas, está ganhando, mas já está aqui aquela coisa, está convivendo sempre com a censura, tá? Aqui vocês têm um problema aí, não sei se vocês viram uma polêmica que deu agora há pouco. Um dos filhos do Bolsonaro, ele pegou e usou como campanha dele a música Roda Viva do Chico. E o Chico ficou enlouquecido e mandou tirar. E aí disseram que a música não era do Chico. E aí o Chico teve que provar que a música era dele, tá? E aí deu esse bafafá todo, tá? A música se chama Roda Viva, pessoal. E a peça Roda Viva, ela também na época deu um tumulto assim, porque começaram a dizer que era contra o Roberto Carlos. Essa música não tem nada, absolutamente nada política, tá? Roda Viva é o nome de um personagem chamado Benedito Silva, que é um cantor. Veio um empresário nele e disse, cara, tá estourando o iê, migra pro iê. E ele vai lá, é um cantor de iê. Só que com Benedito Silva não ia vingar o nome. Ele muda para Ben Silver, tá? Aquela coisa de os nomes das bandas de Jovem Guarda, vocês se lembram, Renato, seus do Cap, The Clevers, Golden Boys, né? Enfim, The Fevers. Então, tu mudava o nome. Aí, quando o iê tá caindo, o empresário chega e diz, cara, agora o negócio é cantar música engajada. Não seja mais Ben Silver, seja Benedito Lampião. Então, era uma crítica ao show business ali. E a música Roda Viva, que vem de dentro do livro, pessoal, tá? É uma música que mostra o quanto a nossa vida pode rodar, do dia para a noite rodar, mudar, certo? Aquele vento que vem, aquela roda viva e tudo mais, tá? Muito bem. Pessoal, em 67 também, não sei se vocês sabem, teve uma passeata absurda contra a guitarra no Brasil. Por quê? Porque o programa da Iris naufraga, enquanto a Jovem Guarda nas tardes de domingo tá bombando, tá? E Jovem Guarda, vocês sabem, copiavam tudo dos Beatles, tá? Tudo igualzinho, só mudava a letra que era a versão em português. Mas era tudo, mesmo tom, tudo, guitarra, tudo igual, pessoal, impressionante, tá? Aí o que vai acontecer? Eles fazem uma passeata contra a guitarra, indignados contra essa invasão da música estrangeira e tudo mais, né? Enfim, tá? Aqui nós temos, pessoal, aquele chamado o maior festival da TV brasileira de todos os tempos. Tá? 95% de final de Copa do Mundo no Brasil. É aquele que vai surgir a Tropicália. Primeiro lugar, Edu Lobo. Segundo lugar, Domingo no Parque, Gilberto Gil, que contrata os Mutantes, uma banda de rock para tocar junto com ele. Terceiro lugar, Roda Viva, do Chico Buarque. Tá? Quarto lugar, Alegria, do Caetano Veloso. Ele contrata uma banda de rock argentino chamada Beach Boys. Então, tanto o Caetano Veloso quanto o Gilberto Gil, eles estão apresentando pela primeira vez no palco com bandas de rock. Tá? Quinto lugar, Maria Carnaval e Cinzas, do Roberto Carlos. Tá? E o Roberto Carlos, que começou Bossa Nova, foi para o Iê. Quando tinha festival, era inteligente, cantava música social. Depois vai para o festival de San Remo, fatura cantando música romântica. Depois migra para o mundo religioso. O Roberto Carlos é aquele assim, onde é que está a onda indo, eu estou indo atrás. Tá? Enfim, e aquele momento marcante, né, que é o Sérgio Ricardo, que é vaiado, que quebra o violão e arremessa contra a plateia. Tá? Vocês já viram essa cena? Tá? O Sérgio Ricardo. Bom, surge a Globo. E a Globo, pessoal, ela não investe no primeiro momento em novela. Novela é anos 70. Ela vai lá e olha, Record tá bombando. Com o quê? Com programas de música. Vamos imitar. Não vamos ter um festival da canção, vamos ter um festival também internacional da canção. Qual é a diferença? Vamos só colocar também uma fase internacional. Tipo, né, Big Brother, A Fazenda, é a mesma coisa, só que está na Fazenda. Né? É a mesma coisa, tá? O FIC da Globo. E aí, o Chico Buarque tem uma música conhecida, Carolina, que é a mesma história, basicamente, da Lorena das Meninas. É aquela menina que vê tudo da janela. Ela não quer entrar no... Ela só olha, só observa, tá? A Sinara e a Cibele vão lá, cantam, tá? E aí, pessoal, você tem o terceiro álbum do Chico Buarque. E esse terceiro álbum aí, pessoal, dá os problemas todos, porque a peça Roda Viva começa a rodar o Brasil todo. E a censura vai atrás da peça. De novo, ela não tinha nada de político, era contra o show business.
E aqui em Porto Alegre espancaram atores, bateram, quebraram e tudo mais, tá? E aí tá nesse mundo já que o Chico Buarque está se sentindo um cara perseguido, né? Tanto agora nos seus livros de teatro, peça e tudo mais, quanto nas músicas. Aí quando tem Bienal do Samba, ele também está faturando ali um segundo lugar, ele mesmo interpretando samba. O que eu estou dizendo para vocês é que quando a gente falar do Construção, ele é o quinto álbum dele, 71, e ele já estava com um repertório já, pessoal, tá? Não é álbum de estreia, nada disso, é o quinto álbum dele. Os álbuns dele era Chico Buarque volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e só depois no quinto, que é o Construção, que ele dá um nome para a coisa, tá? Aqui, por exemplo, é outro festival da Globo que dá um tumulto, pessoal. Por quê? Porque o Chico e o Tom Jobim fizeram uma música chamada Sabiá, tá? Lembra do Sabiá? Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta Sabiá? Canção do Exílio? Essa música Sabiá tem a ver com os exilados políticos. Que depois, lá no Feliz Ano Velho, mostra, né, que em 79 tem a lei da anistia, eles voltam, tá? Mas aquela galera que tá lá. E aí o Tom Jobim e o Chico Buarque faz uma música Sabiá, os exilados políticos. É conteúdo político? É. Mas, pessoal, não era nem um pingo maior do que o segundo lugar, para não dizer que não falei de Flores, do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Tá? Foi um hino, vocês sabem disso. E dá um tumulto, por quê? Porque quando anunciam a vitória de Sabiá, o Maracanãzinho vem abaixo na vaia. Eles queriam a segundo lugar, tá? Queriam o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré é extremamente educado, ele vai, pessoal, vocês vaiando, vocês estão vaiando Tom Jobim, certo? A vida não se limita a festivais, vida que segue e tal, né? Mas ele se sente assim porque ele vai, ele tá cantando o segundo lugar, mas a galera tá trazendo ele como primeiro. Pô, ele canta, não precisa nem cantar, pessoal. Galera, a música só com 2 acordes, a galera leva toda ela junto, né? Enfim, mas o que eu estou mostrando para vocês, pessoal, o Chico pegou a manha de compor para festival. E festival era vitrine. E vendia os discos. Está sempre vendendo, sempre premiando canções. Cada desses discos que vocês pegarem dele, tem 1, 2 canções premiadas. Tá? Esse aqui, pessoal, é o Festival Tropicalista. É aquele que ganha a Tropicália. Tom Zé, primeiro lugar. Você tem ali Caetano, Gil, Rita Lee. Só que o Chico Buarque está lá em 6º lugar. Tá chegando, né? O mundo era mais a Tropicália agora aqui, tá? E agora que vem os problemas. Pessoal, 13 de dezembro de 68 tem o AI-5, tá? E quando tem o AI-5, fecha um cerco para aqueles que eram os destaques. Vocês sabem disso. Geraldo Vandré decide fazer o exílio dele no Chile. Caetano e Gil, 13 é o dia do AI-5. 27, 14 dias depois, os dois são presos, raspado o cabelo. Viram um ano de 69 presos. Em fevereiro são liberados e proibidos de cantar e de dar entrevista. Aí eles decidem, o que a gente vai fazer no Brasil? Nada, vamos embora. Aí eles decidem ir para Londres, tá? Vivem de direitos autorais, tudo mais, passando muitas vezes necessidade, até o Roberto Carlos vai lá, né? Leva ajuda, faz aquela música debaixo dos caracóis dos seus cabelos, aquela música o Roberto Carlos fez quando eles estavam em Londres, por exemplo, né? Lembra que o Caetano fez uma música muito bonita chamada London, London, que explodiu com RPM depois, tá? É aquela música que ele diz, aqui eu estou conversando em Londres, converso com um guarda e ele sorri para tentar mostrar a situação como é que está Londres em contraponto ao Brasil. E o Chico, pessoal, reparem, 13 de 12, 5 dias depois o Chico é levado a interrogatório. Tá? E aí, claro que ele era um cara malandro e tudo mais, mas ele vê, né? Pô, eu vou me ferrar. Ele era casado com a Marieta Severo e tudo mais. Ele disse, bom, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer um exílio. Ele vai para a Itália. Você sabe os motivos, né? Sabia italiano, as músicas dele estavam tocando muito bem lá, então ele vai para a Itália, tá? Ele fica 1 ano e 2 meses na Itália, certo? 1 ano e 2 meses. Então, ano 69, no Brasil, pessoal, os principais vencedores de concurso de festival não estavam no Brasil. Geraldo Vandré fora, nem compositores, né? Caetano, Gil e Chico, tá? E aí o que vai acontecer? Reparem quem é que ganha em 69, ganha samba.
E é proibido o uso de guitarras. Eles fazem ainda um adendo, ó, só é música popular brasileira. Não tem guitarra, tá? Terminou. E aí, enfim, né? É aquele festival que eles chamam de festival mais xoxo do Brasil, aqui o de 69, tá? Chegamos em 70, tá? O que vai acontecer, pessoal, tá? 70 nós temos o Brasil tricampeão mundial, né? Aquelas marchinhas, lembrem, né? Enfim, bem ufanistas, tá? Aqueles lemas, Brasil ame ou deixe, o Brasil ame ou morra, né? Que se ninguém segura este país, aquela ideia toda, tá? E agora passa a ter a censura prévia. Eu sou um autor de romance, aqui é poesia, aqui é cantor, ali é teatro. Querem lançar, primeiro nos deem. A gente vai ler e a gente vai dizer se está próprio ou não para ser publicado. Tá? Agora tem a censura prévia. O Chico volta dentro da censura prévia. Tá? Então, vocês já viram como é que funciona a censura, pessoal? Tá? Estão vendo ali, ó? Os censores, eles não tinham uma formação em arte, por exemplo. Pegavam até jogadores de futebol, enfim, funcionários e tal, e tu não tinha uma profissionalização, porque no primeiro ano, por exemplo, eu estou aqui, agora eu vou censurar uma obra de poesia. É difícil a leitura de poesia, vocês sabem, né? Pô, vídeo Enem. Aí daqui a pouco, no próximo livro, não peguei poesia. Me deram teatro, que é outra leitura. Outra leitura, tá? Menos metafórica, de certo modo, né? Mais direta. Então, quer dizer, eu não estou conseguindo me profissionalizar em nada, essa é a verdade. E aí tem gente que deixava passar coisas, enfim, que não eram para passar, né? O que não tinha nada a ver. Então, por exemplo, né, você sabe que eles começam a inventar recursos para driblar a censura, por exemplo, né? Muitas vezes uma parte que tu queria, tu colocava um pouquinho antes e enchia de palavrão. E aí eles cortavam só o palavrão. Vamos falar, isso aqui é agressivo, agora isso aqui passava. Então eles ficavam inventando recursos também, né, para driblar a censura, pessoal. Ó, no Rio de Janeiro é assim, então vamos tentar passar por Brasília. A receita de bolo. Exatamente. Recursos. Ó, Mas tem mais uma questão da receita de bolo. tá falando da redação? Não, tô falando. Eu tinha uma. Mas assim, ó, muitas vezes faziam assim, ó, também, ó. Fazia uma estrofe aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e eles só queriam esta, esta e esta, por exemplo. E aí tu colocava qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, nada com nada, nada com nada, nada com nada. Pode ser que é também. Essa ligava muito bem com essa por essa. Aprovava. E quando aprovava, tu podia cortar coisas. Então eles cortavam assim, tá? Pô, pessoal, 500 mil maneiras de driblar, tá? Mas reparem, o que eles faziam? Eles escreviam uma obra. Faziam uma apreciação técnica sem ter a técnica. Uma apreciação dita moral, mostravam as partes que deveriam ser cortadas e a classificação que viria, né? Enfim, liberado ou não. Reparem que aquela música que eu botei ali se chama Bolsa de Valores. O Chico botou o nome, Bolsa de Amores. Ele está fazendo um jogo com a coisa, né? Ele botou autor Chico Buarque, mas foi uma música que ele vendeu para esse cantor Mário Reis. E aparece quem é que vai cantar qual disco? Mário Reis. Repare o que diz ali o censor. Vetado. Por ter o autor empregado palavras comuns ao linguajar da Bolsa de Valores, mas que não se adaptam a uma mulher, principalmente em letra de música popular. O autor parece estar, de uns tempos para cá, muito preocupado em denegrir denegrir a reputação de todas as mulheres. Vi de uma de suas últimas composições, Minha História, que relata a vida de um homem, filho de uma prostituta. Então, reparem, vinha sempre aquela apreciaçãozinha e tudo mais, né? Meu julgamento, olha, tomem cuidado com ele, porque ultimamente já está pegando pesado, assim e tal, tá? Bom, chegamos, pessoal, no álbum Construção, tá? Deixa eu botar. Tá aqui. Em primeiro lugar, vamos lá, vamos pegar a parte técnica, pessoal, tá? O álbum tem um nome, chama-se Construção, tá? Tá aqui, Construção. É de 71, tá? Tem 10 músicas, já viram LPs? Tem 10 músicas, o LP tinha mais ou menos o quê? 22, 23 minutos de cada lado, tá? Então isso aí dava mais ou menos, dentro daquela ideia assim, de músicas de 2 minutos e meio, 3 e meio,
dava umas 6 de cada lado, tá? Basicamente era essa a ideia. Se vocês olharem a maioria dos LPs, 6 músicas do lado A, 6 músicas do lado B. Claro que ali a música, por exemplo, Construção, tem 6 minutos e 24. Ela tomou o corpo de 2 músicas e meia. Então, por isso só tem 4 no lado A e 6 no lado B, tá? São 10 músicas em 71 aqui, pessoal, tá? E outra coisa, falar de Chico Buarque, tu vai lembrar, tem músicas que são políticas, contestadoras? Tem. Tem. Passavam? Passavam. Eles tiravam aquilo que eles achavam que era extremamente ofensivo, tá? Passavam? Claro que sim. Segundo, tem músicas amorosas? Tem, porque ele faz composição junto com o Vinícius de Moraes. Tem músicas formais, músicas que a gente chama, né, pessoal, de conceituais, aquelas músicas de forma, de estrutura, claro que tem, né, com uma construção toda ela em versos dodecassílabos de 12, em que a última palavra é uma proparoxítona, tá? Então, aqui dados técnicos do álbum, pessoal, tá? Quinto álbum do Chico, ele ficou no Alto Exílio 1 ano e 2 meses, o disco tem 10 canções, o disco vendeu bastante, 10 mil discos por dia, a revista Rolling Stone elege como o terceiro melhor disco brasileiro de todos os tempos, tem canções políticas, ou engajadas, ou sociais, ou de protesto, depende do golpe retórico que a Urbs usa ali, ok, tá? Tem canções líricas, ou poéticas, ou amorosas, e canções formais, conceituais, de forma, tá? Muito bem. Pessoal, a primeira música chama-se Deus lhe pague. Eu não vou colocar aqui, tá? Mas, enfim, vocês já ouviram ela, né? O que eu quero chamar a atenção aqui já é o título, tá? O Chico adorava ditados populares. Então, você sabe, né, que, por exemplo, eu vou ali, vamos supor que alguém na rua está pedindo alguma coisa, você vai lá e dá, sei lá, R$1. E essa pessoa diz, Deus lhe pague. Quando a gente usa essa frase, pessoal, tá? Esse ditado, enfim, né? Esse provérbio, eu pergunto para vocês, ele está no sentido mais positivo ou negativo? Positivo, tá? Deus te dê em dobro, Deus lhe guarde, Deus te dê em dobro, certo? E você sabe que quando a gente estuda a língua portuguesa, o verbo pagar e o verbo perdoar, eles têm uma regência um tanto estranha, assim, né? Porque quando tu paga e perdoa a coisa, é objeto direto. Quando tu paga e perdoa a pessoa, é objeto indireto. Objetos diretos, o a, os as. Objetos indiretos, lhes. Então, eu pago o café, mas pago ao leiteiro. Eu perdoo, por exemplo, o pecado, perdoo ao pecador. Eu lhe perdoo, certo? Então, quando tu está dizendo Deus lhe pague, tu está pagando a uma pessoa, certo? Está agradecendo a uma pessoa. Só que tu começa a ler a letra e tu vê que é uma grande ironia. Por quê? Por esse pão para comer, por esse chão para dormir. Não é nem um colchão, é o chão para dormir. Não é caviar, é um pão para comer. É o mínimo, mínimo, mínimo. A certidão para nascer e a concessão para sorrir. Muito obrigado por eu poder sorrir. Parece que eu não sou dono de mim. Muito obrigado por sorrir. Né? Muito obrigado por ter uma certidão, uma identidade, ser uma pessoa. Por me deixar respirar. Agora é forte, né? Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Como se estivesse fazendo um agradecimento de forma muito irônica ao período. Tá? Muito obrigado pelas coisas mínimas e tudo mais, né? Obrigado. Tá? Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol para aplaudir, aquela coisa meio pão e circo, um crime para comentar e um samba para distrair, Deus lhe pague. Por essa praia, essa saia para as mulheres daqui, o amor mal feito depressa a fazer a Barbie partir. Repare, nem o amor tu faz bem feito, o amor depressa fazer a Barbie partir pro dia a dia da labuta. Pelo domingo que é lindo, novela Missa e Gibi, Deus lhe pague. Então, tá vendo que tu tá sempre agradecendo a alguém. Esse alguém não é especificado. E aí tu começa a fazer as interpretações da época. A URGS botou esse ano, né? Que, ironicamente, tá agradecendo, né? Essas questões mínimas de uma vida. Obrigado por eu poder ter um pãozinho, um chãozinho para dormir, uma pequena identidade, né? Obrigado por eu sorrir, tá? Reparem, pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Antes era o amor mal feito depressa, correria.
Agora é a cachaça, mas tem que engolir, já tem que largar. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. E já traz aqui uma ideia, pessoal, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Estão vendo que na música cotidiana também é basicamente a vida de um trabalhador e a música construção também. Então o Chico tinha adoração, porque ele olhava, por exemplo, a galera que... Porque o Vinícius de Moraes depois também vai ter o Operário em Construção, por exemplo, um poema, né? Então aquela ideia assim do trabalhador da construção civil que faz a coisa, que ergue a coisa. Repare que ele diz, por mais um dia, ele não está dizendo por mais um dia alegria, por mais um dia agonia para suportar e assistir, pelo rangido dos dentes, sabe aquela coisa que está nervoso sempre, pela cidade azulina e pelo grito demente que nos ajuda a fugir. Qual é o meu escapismo, por exemplo, gritar? Pela mulher carpideira, talvez o que é carpideira? Aquela que era a mulher contratada nos velórios para chorar. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Quando é que a gente vai ter uma paz? Na hora da morte. Pessoal, aquele verso ali dessa tempestade que está aí foi o verso cortado pela censura. Tá? Teve um pequeno... Teve. Deus lhe pague é importante? Total. Total, total, total. Tá? Segunda música importante, cotidiano. Pessoal, reparem o título, cotidiano. É aquilo que se repete. Se tu vai olhar na primeira estrutura, todo dia ela faz tudo sempre igual. Já está o cotidiano repetitivo. Agora eu quero que vocês marquem nessas duas primeiras estrofes o eu, aquela questão da mulher. Todo dia ela, a esposa, faz tudo sempre igual. Me sacode, então quem é que está narrando o meu lírico? Masculino. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Quem é que é o despertador desse marido? A mulher, tá? Reparem, ela que sacode, porque fica aquela ideia também que a gente pode fazer inferências, né? Tá? Se não sacudir ele, cara, o cara tá cansado, vai longe, vai dormir longe, tá? Ela sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã, como se fosse quase uma cena cinematográfica. Se levantar, escovar os dentes, já deu um beijo. Sempre termina com um beijo. Cuidem as estruturas paralelas. Reparem, me sacode, me sorri, me beija. Pronome, verbo, pronome, verbo, pronome, verbo. Cuidem as rimas, igual, pontual, manhã e hortelã. Cuidar, jantar, mulher e café. Mulher e café no quadro ficam estranhos, mas se vocês ouvirem ele cantando, fica mulher, ele não coloca o R, né? Mulher, café. Certo? Ok. Pessoal, todo dia ela diz que é para eu me cuidar. Ok, né? Mãe fala isso, enfim, pai fala isso, ok. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar. Repararam que ele acordou 6 da manhã, ela não está dizendo assim, eu te espero para o almoço. Eu te espero para onde? O café da tarde. Eu te espero para o jantar. Então, o trabalho vai ser extenso. Tá? O trabalho vai ser extenso. E me beija com a boca de café. Então, tomando um cafezinho, está indo para o trabalho. As duas primeiras estrofes, a gente tem o pensamento dela. É apaixonada? Dá para dizer que é apaixonada? Tá. Está sendo do lado dele? Tá. Está querendo que ele volte? Tá. A condição dele é totalmente diferente. Todo dia eu, agora é o homem, todo dia eu só penso em poder parar. Ele quer dar um não para a vida. Meio-dia, eu só penso em dizer não. Repara que a gente tem a passagem do tempo rápida, né? Meio-dia já é meio-dia. Eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar, as contas, nos boletos e tudo mais, né? E me calo com a boca de feijão. Como se estivesse com a marmita dele comendo agora. Tá? 6 da tarde, ele saiu 6 da manhã. Né? Levantou 6 da manhã, 12 horas se passaram. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Realmente está lá esperando. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Muito bem. Reparem, né, como ela aparece a base sólida dele ali, pessoal. Tá? Porque reparem, toda noite ela diz para eu não me afastar. O que isso pode indicar, né? Tipo, amor, vem para cá, vem cá. Não quero que tu fique sem ninguém por perto. Por isso que ela está sempre vigiando ele.
Por quê? Porque ele diz, todo dia eu penso em poder parar. Claro que fica nas entrelinhas ali, né, pessoal? Tá? Mas, pô, a gente já passou por tanta cena de suicídio ali, tá? Então, claro que tem coisas que ficam nas entrelinhas ali. Meia-noite ela jura eterno amor, como se fosse a virada da noite, né? Meia-noite assim, amor, não se esqueça, eu te amo. Não deixa de fugir, tá sempre aqui, tá? E me aperta para eu quase sufocar, como se ela estivesse mostrando que ela tá ali com ele, e me morde com a boca de pavor, como se ela estivesse talvez transparecendo, né, o medo que ela tem de ele cometer algum desatino, tá? Mas o resumo dela é o dia a dia de um casal que se repete. E a gente nota uma paixão desta mulher, uma espécie assim de lado positivo de tentar manter, enquanto do lado dele há uma espécie de sofrimento, e talvez não é pelo amor, né, pessoal? É pelo trabalho, pela vida dura e tudo mais, tá? Tranquilo essa música aí? Eu acho que quando a gente vai para o Vinícius de Moraes, aquelas músicas assim, tanto... Ah, o Vinícius é muito amor, tá? Mas ok, pessoal, o que você tem que cuidar? Vai cantar amor? É um amor positivo ou negativo? Reparem, sim, vai e diz. Como se dissesse para a letra de música, vai e diz. Diz assim que eu chorei, que eu morri de arrependimento, um exagero, morrer de arrependimento, né? Que o meu desalento, a minha tristeza, o meu desânimo já não tem mais fim. Vai e diz assim como sou infeliz no meu descaminho. Diz que estou sozinho sem saber de mim. Tu tem um eu lírico ali, pessoal. Ele está bem ou está mal? Está mal. Chora, quase morre, está em desalento, em tristeza, está infeliz, está num sem caminho, tá? E aí, as partes do Vinícius de Moraes em vermelho. Diz que eu estive por pouco, diz a ela que eu estou louco para perdoar. Essa é a contribuição do Vinícius, tá? Que seja lá como for, por amor, por favor, para ela voltar, sim. Então, aquele que está arrependido, desanimado, que pede para a mulher voltar. Sim, vai e diz assim, que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, que eu só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre e diz a ela que eu entrego os pontos do Lalaiá, tá? Tranquila, né? É o amor aquele do eu lírico. Agora vem uma top de linha. Pessoal, aqui estava a música pronta, tá? Música pronta. Só vou dizer para vocês, no volume 4 dele, uma música chamada Rosa dos Ventos, ele já tinha colocado a maioria das palavras das últimas proparoxítones. Então não é uma coisa nova para ele, tá? Ele já tinha usado no disco anterior. Mas reparem, ele pensa em pegar o trajeto de um operário da construção civil até cair e morrer, tá? Então reparem, amou daquela vez como se fosse a última. Se vocês fizerem isso aqui, amou daquela vez como se fosse a U12. Beijou sua mulher como se fosse a U. Tudo é 12. Metrificação perfeita. E a última sempre é uma proparoxítona. Então a estrutura formal dela é muito interessante, pessoal. Versos de 12 sílabas ou dodecassílabos, e a última sempre é uma proparoxítona. Agora, repare, ele está em casa. Amou daquela vez como se fosse a última. Como se fosse já um pressentimento, né, de que alguma coisa vai acontecer. Beijou sua mulher como se fosse a última mulher. E cada filho seu como se fosse o único. Então, é o cotidiano de um operário casado e com filhos. Ele já não está mais em casa. E atravessou a rua com seu passo tímido, lento. Já está na rua. Chegou no trabalho. Subiu a construção como se fosse máquina. Não é nem mais ser humano, é uma máquina. Algo já, né? Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Operário da construção civil. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Pergunta eu para vocês. Você acha que ele está falando bem ou mal do operário quando tu disse que ele ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico? Está falando bem ou mal? Bem, né? Está batendo palma para a profissão ali, tá? Seus olhos embotados de cimento e lágrima. O que lembra um pouco aquele do cotidiano, tá? Sentou para descansar, mesma coisa, tipo meio-dia, sentou para descansar como se fosse um sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, está caindo, e flutuou no ar como se fosse um pássaro,
e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Agonizando no meio do passeio público, as pessoas, carros passando, tá? E se antes ele era um trabalhador, todo mundo queria ele fazendo aquilo ali, agora ele morto no meio da rua, ele virou o quê, pessoal? Um empecilho, repare. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, tá? A música está pronta, mas ela tem 6 minutos e 24. Aí o Chico Buarque dizendo, um dia eu estava vendo lá o trabalho da Lygia Clark, chamado Os Bichos, que é tipo um origami, assim, né? E tá ali. E tu pode pegar e fazer assim. E aí tu faz um outro bicho. Modifica. E diz, e se eu trocar só a última? Trocar só a última por outra proparoxítona. E aí ele pensou, vou fazer uma segunda parte, só trocando a segunda, a última, né? E aí vamos lá. É a mesma letra. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, agora é uma palavra nova, né? Pródigo. Atravessou a rua com seu passo bêbado, antes era tímido, agora é bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, continua a falar bem. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados antes era cimento e lágrima, agora é cimento e tráfego. Repare que tudo dá lógica, né? Só troca e dá lógica ainda. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música, flutuou no ar como se fosse sábado, se acabou no chão feito um pacote tímido e agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, agora é atrapalhando o público. Dá no mesmo. Tá? Então reparem como tu só troca a proparoxítona e tu mantém a essência. Não contente, ele disse, eu vou botar mais um trechinho. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Parece que agora tudo está se destruindo, né? Sentou para descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando antes tráfego, público e agora o sábado. E pessoal, não se esqueçam, tá? No final, ele começa a tocar de novo Deus lhe pague. E aí, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui está o lado A do álbum. Música 1, Deus lhe pague. 2, cotidiano. 3, desalento. 4, construção. Está fechando o álbum e volta os últimos versos da Deus lhe pague. Como se estivesse fazendo um movimento cíclico. Tá? Aí tu vira o lado. Tá? Tirei da Wikipédia. Os versos que ele usa, a primeira, depois a qual que ele muda, e depois ele não usa todos, né? Só usa um pedacinho, tá? Aqui é aquilo que ele usou dali já claro que ele diz, mas tu pega faz esse movimento, tu muda, e te dá lógica ainda, vou fazer isso com a letra. E 2 versos foram abandonados, pessoal. Ó, pôs pedra sobre pedra até perder o fôlego, e o máximo suor por um salário mínimo. Talvez se ele tivesse usado o máximo suor por um salário mínimo, talvez a ditadura, a censura fosse em cima, tá? Mas são versos que ele abandonou. Tu vê, né, que é? Tu vai usando, quando tu vê, tua cabeça está pensando só isso. Pessoal, cordão, tu abre o lado B, hoje não tem mais isso aí, né? Porque tu vai colocar num CD, não tem esse conceito. O CD vai direto, bota no YouTube, vai direto. Mas na época tinha essa questão, né, de a música de abertura de cada lado. E aqui a música de abertura do lado B é cordão, que também é político, também é engajada, tá? Reparem, ninguém, como ele usa a palavra ninguém vai me segurar, me fechar as portas do coração. Ninguém vai calar o que vem daqui de dentro de mim. Ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a paixão, eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, eu não vou fugir. Tá? Então essa aqui, pessoal, eu acho que é legal marcar aquilo ali, ó. Pois quem tiver nada para perder vai formar comigo um imenso cordão. Aquela imagem de todo mundo de mãos dadas, né, junto e tudo mais. Olha Maria, resumo. O eu lírico está triste e vê a Maria toda feliz e arrumada, pronta para sair. E ele diz, pode sair, não vou ficar te prendendo aqui. Vai para a rua, tá?
Se tu ficar aqui é só desânimo. E tu tá toda querendo ir para a rua. Vai, não vou te ficar aprendendo aqui. Samba de Orly, pessoal, é interessante por quê? Porque, não sei se você sabe que ele está na Itália, o Chico Buarque, o Toquinho teve 2 meses atrás, ele teve aqui em Porto Alegre, o Toquinho, tá? Pô, toca muito, né? E aí o Chico, Toquinho, ó, vem para cá para Itália. O Chico tá na Itália, pessoal, os shows não acontecem. Aí o Chico faz um disco na Itália, pegando as músicas Chico na Itália. Ele converte as melhores músicas dele em italiano. Chega uma hora que os shows não começam a vingar. E ele vai lá, ó, Toquinho, ó, não tem nem como te pagar fazer aqui, volta pro Brasil. Tá? E o Toquinho diz, vai, eu tenho uma música legal. Só música, instrumental. Aí o Chico, vou botar uma letra. Samba de Orly. Orly é o aeroporto de Paris. O Chico estava na Itália, mas ele usa o aeroporto de Paris como o lugar que mais concentram brasileiros ali, tá? Vai, meu irmão, vai, tipo, vai, Toquinho. Pega esse avião, você tem razão de correr assim desse frio europeu. Mas beija o meu Rio de Janeiro antes com o aventureiro Lance Simão. Pede perdão pela duração dessa temporada. Mas não diga nada que me viu chorando, né? Enfim. Pessoal, isso aqui que está em vermelho, esses 2 versos foram contribuições do Vinícius de Moraes. Tá? Vinícius de Moraes contribuiu. Só que chega na hora da censura, a censura diz, olha, legal, legal, mas pela omissão, um tanto forçada, está querendo nos dizer que nós que te expulsamos do Brasil, não, podem trocar. E aí o Chico colocou pela duração dessa temporada. E aí tem tudo a ver com turnê também, né? Com música, né? E aí o que acontece... Até em show internacional, em DPI. Oi? É, em show internacional. Não, a letra que veio pro disco, essa aqui. Só que o que aconteceu aqui, pessoal, tá? É que o Vinícius de Moraes, o Chico liga pro Vinícius, ô Vinícius, olha só que as 2 contribuições que tu fez lá pra música, assim, elas foram censuradas, tá? O que tu fez não entra. Aí o Vinícius, pô, sem vergonha do jeito que ele era, né? Enfim, abusado, dizia, pode cair o mundo, meu nome não sai da letra. Pode botar minha letra aí, tá? O meu nome não sai. Não, então não contribui em nada, não interessa. Pode botar meu nome aí, tá? Então hoje tem uma letra, por exemplo, né? Que não tem contribuição do Vinícius de nada. O que ele contribuiu foi cortado pela censura. Mas depois teve as censura, né? É. Pessoal, linda a valsinha, viu? Aquele homem, linda essa música. Aquele homem que sempre chegou explodindo contra a mulher, botando de canto, xingando a vida, maldizendo e tudo mais. De repente ele chega diferente. Amor, vamos sair. Estou te convidando aqui para ir para a rua. Ou ela vai feliz, pega o melhor vestido a tempo já, né? Que ela não tinha. Botam, vão para a rua, dançam, e parece aquela coisa que todo mundo está vendo, a cidade fica feliz com essa questão do casal. Tem 2 músicas meio de amor ali, meio para baixo. Essa é uma positiva, tá? Os dois, coisa não. Eu estou apostando que vai cair essa aqui esse ano, tá? Com outras, mas essa aqui cai. Pessoal, o Lúcio Dalla, ele era amigo do Chico Buarque na Itália, cantor italiano. Ele é tipo, sei lá, um Geraldo Vandré da época, assim, sabe? Cantor que vai lá, e a Paola Palotina, uma historiadora da arte, que levou uma música para ele sobre um filho da guerra. Contexto Segunda Guerra Mundial, tá? Uma mulher aqui, prostituta, vem um soldado, a gente não sabe qual é a nacionalidade desse soldado, transa com ela, logo depois ele morre, ele é assassinado. Essa criança nasce, que é o eu lírico dali. E essa criança nasce sendo filho, né? Filho de uma prostituta com um soldado que ele não conheceu, tá? E a mãe, ironicamente ou por amor, chama ele de Menino Jesus. Então o nome da música era Jesus Bambino. Só que na Itália estava tendo fascismo nessa época. E o que aconteceu? Eles proibiram de colocar o nome Jesus Bambino. E o que fez o Lúcio Dalla? Botou a data de nascimento dele, 4 de março de 43. Tipo, a história que vai ser contada deixa, não tem nada a ver com a história dele, mas vão achar que é a minha história, né? Como se fosse uma coisa biográfica ali. Virou, pessoal, uma letra na Itália clássica, o Jesus Bambino. O Chico pegou, cara, dá para fazer uma versão? Dá. Só que o Chico pensa, nós não temos o mesmo contexto de guerra mundial lá. Então alguma coisa ele vai adaptar, tá? Mas quem vai contar esta história é esse filho de mãe prostituta e de um soldado. Repare, ele e o meu pai vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Tipo o Capitão Rino lá, né? Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente.
aquela coisa do dente de ouro, enfim, um estereótipo ali, né, enfim, do marinheiro, e minha mãe se entregou a esse homem perdidamente, tá? Ele, assim como veio, partiu para não sabe onde, sumiu o marinheiro, e deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe, a mãe procurando, né? Esperando, muito bonito esse trecho de aliteração, esperando parada pregada na pedra do porto, com seu único vestido velho, cada dia mais curto, claro, a barriga está crescendo, o vestido vai encurtando. Quando, enfim, eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto, me vestiu assim como se eu fosse um santo, mas por não se lembrar de acalantos, a mãe, quando trabalhava em cabaré, a mãe não sabia canção de ninar. Acalanto é canção de ninar. Sabe o que é? Dorme, nenê, ela não sabia. O que a mãe cantava? Meninava cantando cantigas de cabaré. Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança, a mostrar que a Alice estava bem mais do que uma simples criança. A ideia da mãe, né? Bom, meu filho é especial, né? E não sei bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar com o nome do Nosso Senhor, por isso o nome dele é Menino Jesus, tá? E a minha história é esse nome que eu ainda hoje carrego comigo, quando eu vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo, brigo, os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz me conhecem só pelo nome de Menino Jesus. Muito bonita a música, tá, pessoal? Muito bonita. Agora, assim, ó, só o que fica de curiosidade, viu? O Chico Buarque, a letra não foi censurada, mas foi censurado o título. Não deixam de colocar Menino Jesus. Aí o Chico Buarque não bota a data de nascimento dele, como fez o Lúcio Dalla. Ele coloca a minha história. E tem aqui, né? Enfim, minha história, né? E aí, pessoal, pô, todo mundo sabe quem é que eram os pais do Chico Buarque. E o Chico contando que teve um jornalista cubano que chegou para ele, Chico, aquela tua música, minha história, aquela, pô, deve ter sido difícil para ti, né? Ter uma mãe prostituta, um pai que tu não conheceu e tudo mais, né? Enfim. E ele se rindo daquilo ali, né? E para encerrar aqui, pessoal, a música número 10 é Acalanto, que ele fez com a filha dele e para encher linguiça também, 1 minuto e 38, né? Para encher linguiça do disco, né? Mas reparem, se aparecer Acalanto é cantiga de Ninar, tá? Ele fez para a filha dele. Olha só a cantiga para a filha. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. Pô, não vale a pena despertar. Olha o conteúdo político que tem. Filha, não abra os olhos, não vale a pena abrir os olhos para esse Brasil. Eu, pai, vou sair por aí afora atrás da aurora mais serena de um novo mundo, melhor mundo para ti. Então é como se fosse uma cantiga de Niná, tá? Mas olha o fundo é político, pessoal. O fundo é social, tá? Pessoal, quando é que a gente volta então? Voltamos em janeiro ainda? Então tá. Deixei o materialzinho aqui para vocês, tá? Tchau, Tom. Bom Natal para vocês, bom ano novo. Tchau. Tchau, tchau. E vão ouvir, né? O álbum Acrescentem Mulheres de Atenas. Acrescentem Mulheres de Atenas.